Viva! Este é o que eu andei para aqui chegar. O podcast que duas estagiárias Blue Book na Comissão Europeia, em Bruxelas, curiosas por natureza, decidiram criar por estarem inquietas com as notícias que lhes chegam de Portugal. O problema da habitação, os números elevados da imigração, a falta de participação dos jovens na política, o aumento da extrema-direita. Em cada episódio, convidamos outros colegas estagiários portugueses na Comissão Europeia da sessão de outubro de 2023 para tentar perceber a história de cada um, os planos para depois do estágio e o que pensam da atualidade. E hoje temos connosco a nossa Catarina. Olá. Olá, Catarina. Vamos só fazer uma pequena introdução sobre ti. Catarina Neves Wiesner tem 24 anos, nasceu em Bruxelas, fez a sua licenciatura em Ciência Política na Universidade Livre de Bruxelas e o mestrado em Relações Internacionais no Institute for Cultural Diplomacy, em Berlim. E no seu estágio Blue Book esteve no Organismo Europeu de Luta Antifraude. Isso mesmo. Se calhar começávamos com a nossa pergunta inicial. Joana, não sei se quer lançar. Catarina, nós temos aqui sempre uma pergunta para quebrar o gelo, que é: o que é que tu andaste para aqui chegar? O que é que tu andaste para chegar ao estágio? E para Bruxelas, geograficamente andaste pouco, mas qual é que foi o teu percurso até aqui? Então, basicamente a situação para mim é que eu nasci em Bruxelas e fui na universidade em Bruxelas e tal, e eu quis viajar, porque eu sou meia alemã, meia portuguesa, quis viajar, ir viver para Portugal, ir viver na Alemanha, e depois resolvi voltar para Bruxelas e a Comissão Europeia, tendo um percurso em ciência política e relações internacionais, pareceu ser a opção óbvia. Então, candidatei para o estágio Blue Book e agora estou aqui. Então tu chegaste a viver em Portugal e na Alemanha antes do estágio? Sim, isso. Eu morei em Portugal durante 1 ano, e na Alemanha durante 3 anos. Em Portugal durante o meu Erasmus e na Alemanha para fazer o meu mestrado, como vocês disseram antes. E agora estou de volta em casa, basicamente. E queres-nos falar um pouco sobre o estágio, o que é que tu fazias no dia a dia, as tuas tarefas? Então, eu basicamente estava na OLAF, que é antifraude, e eu estava na parte dos recursos humanos a trabalhar especificamente num projeto que era para a diversidade, igualdade e inclusão. Basicamente estamos a trabalhar para ter igualdade em termos de representação de mulheres e de homens e também representação de cada país da União Europeia, porque há uma sobre-representação de alguns países e poucas pessoas de outros países, como por exemplo a Lituânia, onde não há nenhuma pessoa em quase todas as DGs. E pronto, eu estava a seguir os trabalhos dos recursos humanos, ver o que é que as pessoas que estavam a sair da OLAF tinham para dizer sobre o percurso deles, e foi esses projetos que eu segui durante o estágio. Uhum. Tu tens um perfil diferente da maioria das pessoas com quem nós conversámos até agora, porque justamente nasceste em Bruxelas, tiveste um percurso fora, mas voltaste. E portanto, se calhar a tua ideia da Europa talvez fosse um pouco diferente daquela da maioria dos nossos colegas que veio de Portugal. Nós íamos te perguntar se tu sentes que estar neste estágio Blue Book te fez alterar a tua visão sobre a União Europeia, ou se pelo contrário, já vivendo em Bruxelas e tendo se calhar tido algum contacto no passado, não mudou assim tanto? Na verdade, a Comissão Europeia é um contexto particularmente multicultural,
que eu estive na escola europeia, que também é muito multicultural, mas a União Europeia chegas mesmo a conversar com pessoas que vêm de todos os países. E eu, por exemplo, quando estive na universidade em Bruxelas, só conheci belgas, mas aqui na comissão acho que é conhecer pessoas de todos os países e gostei imenso. Acho que agora estou com certeza que quero continuar a estar neste ambiente, que também é mais aberto. E também acho que, dado que eu tenho um background um bocadinho particular, porque em termos de identificação nacional é um bocadinho complicado, porque não tenho nacionalidade belga, apesar de ter nascido aqui. Eu identifico-me tanto como portuguesa que como alemã, mas trabalhar numa instituição que é 100% de um país é um bocadinho mais complicado. Por isso, para casos como eu, e eu sei que há outras pessoas, até acho que há outra estagiária que é meio alemã, meio portuguesa como eu, mas só há uma. Para casos como eu é um ambiente ideal. E já agora, o que é que tu sentes em relação a isso? Porque eu ouço muita gente falar sobre o facto de ter dupla nacionalidade, às vezes mais do que isso, e às vezes não se sentir nem de um lado nem de outro. O que é que tu sentes em relação a isso? Bem, eu acho que quando se está em alguns ambientes, sente-se aquela diferença com o resto das pessoas. Por exemplo, quando estava em Berlim, eu fiz um estágio na Embaixada de Portugal e nesse ambiente eu senti um bocadinho aquela diferença entre eu e as pessoas que tinham nascido e crescido em Portugal, que eram só portuguesas, e eu sendo dos dois e tendo a dupla nacionalidade, no passado tive um bocadinho de problemas de identidade, de facto, mas a realidade é que estamos num mundo mais e mais multicultural, com mais e mais pessoas que têm dupla nacionalidade e que crescem num país, mas têm família que vem do outro. Por isso é de mais em mais fácil encontrar contextos em que eu sinto-me integrada e não tenho aquela questão de tentar estar a perceber, sou portuguesa, sou alemã, sou belga, que as pessoas percebem. E tu sentiste que essa tua experiência te ajudou a trabalhar na OLAF, na parte de recursos humanos e a trabalhar o que tu fizeste? Deu-me muitas oportunidades. Por exemplo, o meu chefe era espanhol e como sabemos, em geral é fácil comunicar entre um português e um espanhol, por isso deu-me uma vantagem. Também pude conversar com colegas alemães e às vezes tive facilidades, porque as pessoas sempre estão mais abertas a comunicar com uma pessoa que tem que falam a mesma língua que eles. Nesse aspecto, eu acho que ajudou bastante. Uhum. E agora sentes, quer dizer, não é agora, é como foi estar em Portugal durante o teu Erasmus? Tu nunca lá tinhas vivido, tens nacionalidade portuguesa, como foi essa estadia em Portugal? Foi muito, eu diria que a vida em Portugal foi muito agradável. Em comparação com o norte da Europa, eu considerei mesmo ir viver para Portugal definitivamente, pois já há também por algumas vantagens, mas também há desvantagens. Por exemplo, aquele universo multicultural do que eu estava a falar antes, que em Portugal encontra-se um bocadinho mais dificilmente, mas para mim foi uma muito boa experiência porque tá a minha família, a metade da minha família está a viver em Portugal, tá lá, está a minha tia, os meus primos, o meu avô e toda a família, que eu não, infelizmente, gostava de ver mais, mas não posso, só posso ver mesmo no verão. Por Uhum. isso foi muito, muito bom. Eu até tinha gostado de ficar mais tempo, mas fui um bocadinho limitada pelas oportunidades profissionais e as condições desse momento. E tu tens, quais são os teus planos
agora, acabado o estágio, planos para o Então, futuro? A pergunta que ninguém gosta de ouvir. uma pergunta difícil que eu estou a tentar responder eu mesma. Eu acho que o plano do momento, mas talvez vai mudar dentro de 2 semanas, é de fazer um mestrado em interpretação, utilizar as minhas capacidades Claro. linguísticas. O mestrado em interpretação, uma hipótese era de ir fazer no Rio, que é o único país lusófono que oferece um mestrado em interpretação nas opções que são aceitadas pelo Parlamento e a Comissão Europeia como intérprete oficial. Ou seja, ia fazer um mestrado em interpretação e antes disso vou tentar arranjar emprego aqui em Bruxelas. Talvez não diretamente na Comissão, mas qualquer coisa que tem qualquer coisa a ver com o ambiente, por exemplo, o European Environmental Bureau. Mas isso não está muito claro ainda. Ainda estás a descobrir. Sim, esse. Há também no Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, há uma pós-graduação em interpretação que tem relação depois com as instituições europeias. Há pessoas que trabalham nas instituições que ensinam nessa pós-graduação. Não sei se conhecias, mas pode ser uma opção a pesquisar. Não, por acaso É não mais perto acontecia. do que o Rio de Janeiro. Sim, verdade. É assim, é menos quentinho e com menos samba, mas é uma opção. Exato. Uma opção talvez mais próxima. E é 1 ano, ou seja, não são 2, não é um mestrado, é uma pós-graduação, mas que depois, se uma pessoa conseguir passar os exames finais, e acho que os próprios exames das instituições, fica habilitada a trabalhar no Parlamento e noutras instituições europeias. Ok, muito obrigada pela informação. Eu anotei, escapou-me Nada. essa informação. Trocas de Não, mas informação entre Blue Books são sempre sim, sim. Isso realmente interessantes. é uma excelente opção para ti, porque tu falas português, falas francês, falas alemão, inglês, não é? E, e eu acho que, quer dizer, não sei se também fizeste uma apresentação sobre a interpretação lá na comissão, mas eu fui fazer, também fizeste, eu achei Sim, aquilo giríssimo. Por isso é mais sim. uma oportunidade para a malta das línguas e que gosta de comunicar e tudo mais. Acho que e eles têm muita falta de intérpretes, é uma excelente opção. Sim, fica a Sim, é dica. verdade. Há uma falta, no caso da língua portuguesa, falta de intérpretes e, portanto, muita gente até vem de outros países lusófonos, que não Portugal, para trabalhar nas instituições europeias. E, portanto, é isso. Fica a dica. É uma boa oportunidade. É. Sim, mas isso é aquele programa organizado pela ISCC, acho eu, a DG de interpretação, foi isso que acordou o meu interesse nisso. Com essa conferência. Vocês Essa as duas assistiram. sim, Sim, eu acho que desta experiência do Blue Book também levamos muito esta carga de formações e de sessões informativas que tivemos, que nos ajudaram não só a entender as instituições europeias, mas também a perceber coisas mais específicas como este tipo de oportunidades e podemos experimentar em primeira mão o que é ser intérprete, ainda que assim uma amostra muito pequenina, e é sem dúvida interessante. Ahm, Pegando um bocadinho no que tu disseste anteriormente, Catarina, sobre teres ponderado voltar para Portugal, eu acho que tu tens noção dos salários em Portugal atualmente e certamente isso terá pesado na tua decisão, mas já agora partilhava aqui contigo que este ano o salário mínimo em Portugal subiu para os 820 euros, ou seja, anteriormente ainda era menos que esse valor. E o salário médio para os jovens ronda os 1000 euros, enquanto que na Bélgica o salário mínimo quase que chega aos 2000 e o salário médio está nos 3800 euros. Ainda assim, sentes que poderia ser uma possibilidade voltar para Portugal?
Bem, primeiro eu fico contente por ouvir que subiu o salário mínimo, até se é pouco demais, mas isso é uma boa informação. Eu acho que isso de certeza absoluta tem um impacto na minha decisão de ficar ou não ficar em Portugal, porque eu também, quando estava a morar em Portugal, tive muita sorte, porque o meu avô tinha um apartamento e que estava a morar com uma tia, mas de facto também a situação de alojamento, que está muito difícil em Portugal, foi uma razão de eu considerar talvez voltar para Portugal mais tarde, quando eu tivesse um bocadinho mais estabilidade económica. Porque um salário mínimo de quando é que foi? 800? 820. 820 e alojamentos em Lisboa, que em média são quase 1000 euros por mês, qualquer coisa assim, é enorme. Eu acho que é simplesmente impossível. E morar tão longe da cidade também, eu acho que não é uma situação assim muito confortável na qual se pode viver. Queres partilhar connosco, desculpa interromper já agora, como é que é aí na Bélgica a experiência dos jovens? Tu vives com amigos, vives com os teus pais, como é que... Eu estou a viver numa colocação e tenho 4 colegas de casa. Uma delas é uma amiga com a qual eu por acaso morei em Lisboa. E os 3 outros não conhecia, mas até nos damos bem. Eu tive imensa sorte, porque é assim, o alojamento em Bruxelas também está muito caro. Eu não sei se está tão caro como em Lisboa, por exemplo, mas está bastante caro. Mas eu tive muita sorte, porque dado que eu cresci em Bruxelas, eu tive contactos para encontrar um alojamento que seja relativamente barato, comparado aos outros estagiários Blue Books. Eu suponho que vocês também tiveram essa situação. Sim, foi muito desafiante encontrar alojamento. No meu caso, foi mesmo até à última semana, quase. Uau. Então chegaste em Bruxelas e encontraste um alojamento na última semana? Não, por acaso, porque lá está, eu também tive sorte, posso dizê-lo, porque eu tinha um primo a morar em Bruxelas, então eu conseguia à distância, com a ajuda dele, andar, ele visitava casas que eu encontrava virtualmente, a partir do Facebook ou de outros websites. Então ele ia lá visitar e dizia-me o que é que valia a pena, o que é que não havia, mas só na semana antes de vir é que eu tive 100% de certeza de onde ia ficar e, e se não fosse ele a ter a possibilidade de ir lá ver, provavelmente também seria mais difícil, porque Pois. eu senti que na Bélgica, em Bruxelas mais especificamente, para além do alojamento ser caro, é muito escasso. Há muito pouca oferta Sim, isso é verdade. e tal como e no teu caso, tiveste de dividir casa com mais pessoas. Eu conheço gente que dividiu casa com 9, 10 pessoas Pois. e é muito estranho. É muito particular. Sim, É. mas deve ter sido muito estressante também, então, para ti. Sim. Queria perguntar-te também, se tu sentes, aí em Bruxelas, que há imigração dos teus amigos ou de família, porque, e posso partilhar também contigo estes dados. Este ano, o Jornal Expresso, que é um jornal bastante conhecido em Portugal, noticiou uma estimativa do Observatório da Imigração que nos diz que 30% dos nascidos em Portugal, com idades entre os 15 e os 39 anos, deixaram o país em algum momento e vivem atualmente no exterior. São cerca de 850 mil jovens que vivem no exterior. Tu tens alguma noção, do que vês à tua volta ou mesmo de dados que conheças, belgas?
se é algo similar a Portugal ou nada a E ver. eu acho que no caso da Bélgica há muita imigração da Bélgica e eu não sei se há tanta imigração dos belgas que vão para o estrangeiro, mas, por exemplo, também vos posso dar um dado. Em Bruxelas há 25% de belgas. O resto é tudo estrangeiro. Sim, Portanto, aqui é Senti imigração isso. com I e não emigração com E, de ir para fora, exatamente. não é? É um país que Exato. recebe, talvez mais do que um país que envia pessoas para o estrangeiro. Sim, sim, sim. E vê-se como alguns países vão juntar-se em Bruxelas. A imigração portuguesa, por exemplo, é muito alta. Também por ter crescido aqui, eu sempre me apercebo que os portugueses que imigram para a Bélgica juntam-se e há assim grandes grupos de pessoas portuguesas ou de origem portuguesas, porque em parte são portugueses de segunda geração que já não falam português, mas sempre se juntam e também há muitos, vocês devem ter reparado que há alguns bairros em Bruxelas, por exemplo, perto de Flagey, onde há imensa imigração portuguesa. Sim, e portanto é um país. Não notas tanto dos teus amigos que estudaram contigo, por exemplo, as pessoas acabaram por ficar na Bélgica ou foram viver para outros países? As pessoas com quem eu estudei, seja na escola, na universidade, raramente são belgas. Eu praticamente não conheço belgas 100%. Por exemplo, dos meus amigos da escola vai ter, quer dizer, também é uma escola europeia, por isso é uma situação um bocadinho diferente. Por Sim. exemplo, na minha escola europeia havia uma aula de italianos, espanhóis, os portugueses estavam em Woluwe, ou seja, não na minha, mas também havia dinamarqueses, ingleses, tudo. E pronto, isso sente-se nos meus grupos de amigos. Afinal de contas, tudo o que partilhamos é a cultura belga e o amor por Bruxelas, mas não as origens belgas. Isso é muito interessante, realmente a ideia de decoração da Europa e de que se fala tanto de que as pessoas vêm sempre de algum sítio que não é de Bruxelas. Uhum. É um encontro de países e nacionalidades, sobretudo Sim. europeias, talvez. Sim, sim, sobretudo, mas também há muita imigração, pessoas que não sejam europeias, por exemplo, em Bruxelas já há imensas pessoas do Congo ou de Argélia, Marrocos, etc. Uhum. Por exemplo, conheço mais pessoas que vêm África do Norte que belgas. No teu círculo de Sim. conhecidos, Sim. mais gente. Portanto, É. o que é que tu levavas de Bruxelas para Portugal, Catarina, se pudesses? Se eu fosse viver para Portugal, Sim, podes referir coisas pessoais ou mesmo, sei lá, a nível de infraestruturas ou sei lá, ou só parte dos salários belgas levavas um bocadinho para nós. eu acho que salários belgas seria um bom começo. Mas é assim, dado que há tanta imigração em Bruxelas, eu acho que a cultura belga não é assim tão forte. Por isso, quer dizer, há talvez mesmo esse aspecto multicultural, eu acho que afinal de contas é uma das coisas que mais define Bruxelas. Se eu fosse viver para Portugal, eu acho que o que eu trazia da Bélgica era aquela experiência muito multicultural, muito aberta, assim, que também existe em Portugal, mas não é Não é bem a tão. mesma coisa, sim. Uhum. Bem, nós costumamos acabar as nossas conversas com os nossos colegas estagiários com uma pergunta, Catarina, portuguesa, não sei se tu a queres fazer. Sim. São as duas portuguesas, isto foi parvo. Sim, a nossa pergunta, e se calhar
a tua resposta vai ser bem diferente da nossa e dos nossos colegas. Qual é a tua primeira memória, a tua memória mais antiga da União Europeia? Da União Europeia, ou seja, um país da União Europeia ou da instituição? Da instituição, talvez. Hum, primeira memória de. Assim, no meu caso, eu nasci e cresci sempre em ligação com a União Europeia. Os meus pais trabalham nas instituições europeias, andei na escola europeia desde criança, por isso, quando eu era muito pequena, eu vivi no Vietnã dos 4 aos 8 anos, e quando voltamos para a Bélgica, eu tinha 8 anos, e eu acho que logo aos 8 anos, assim que eu voltei em Bruxelas, capital da Europa, numa escola europeia, os pais a falarem do trabalho da União Europeia, foi basicamente omnipresente. É difícil responder à pergunta, porque eu nem posso dissociar a União Europeia do meu desenvolvimento pessoal, da minha vida inteira. Uhum. Acho que é É. um exemplo muito interessante de como faz tão parte da tua identidade. Sim, sim, eu acho que é mesmo isso. Eu identifico-me primeiro como europeia, até se é muito clichê dizer isso, mas primeiro como europeia e depois como alemã e portuguesa. Uhum. Bem, muito obrigada por teres estado aqui estes minutos connosco e por teres aceitado participar no nosso podcast, teres respondido ao questionário e tudo mais. Nada, muito obrigada a vocês E por terem organizado isto. Obrigada, É Catarina. uma excelente iniciativa. Estou muito contente de ouvir isto mais tarde. Sim, obrigada. E boa obrigada. sorte para os teus Ah, boa planos sorte. futuro. Pesquisa o mestrado, pós-graduação no Porto. Ok, Pode ser interessante. obrigada pela dica. Obrigada. Beijinhos, obrigada. Tchau. Beijinhos, tchau. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.